Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje vamos estudar o informativo 1031 do STF, começando por um julgado de constitucional no qual a Suprema Corte analisou a possibilidade ou não de reeleição em um número ilimitado para mandatos consecutivos dos membros das mesas diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais. Então, por que dessa controvérsia? Nós temos na Constituição Federal, no que diz respeito ao âmbito federal, a previsão no sentido de que serão eleitos os membros para as mesas diretoras do Congresso Nacional para mandatos de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, aqui em relação ao âmbito federal, nós temos a previsão expressa de vedação de recondução para o mesmo cargo daquele que ele exerce na mesa diretora, na eleição imediatamente subsequente. Isso, então, pensando no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas como será que isso fica no âmbito estadual? Será que esse dispositivo da Constituição ele é uma norma de reprodução obrigatória, devendo ser aplicado também ao caso dos estados? Ou não? Será que seria possível que nos estados houvesse reeleição ilimitada para mandatos consecutivos dos membros das mesas diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais? E o STF entendeu que, embora o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição não seja norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros, é inconstitucional a reeleição em número ilimitado para mandatos consecutivos dos membros das mesas diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para o mesmo cargo que ocupam, sendo-lhes permitida apenas uma única recondução. Isso porque o STF considerou que não se trata de norma de reprodução obrigatória, considerando que a unidade entre os entes federados, ou seja, União, Estados e municípios, ela não é rompida ou ameaçada por eventuais diferenças quanto à possibilidade de reeleição dos membros das mesas diretoras das respectivas casas legislativas. Até mesmo porque a nossa Constituição Federal, ela consagra a autonomia de cada ente federado. E dentro dessa autonomia, nós temos que os entes federados, eles possuem, então, poder de auto-organização. Então, a princípio, sim, é possível que os estados, eles tragam regra diferente daquilo que consta do parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição Federal. Porém, esse poder de auto-organização, ele não é ilimitado. Ao contrário, ele é restringido por outros princípios constitucionais, principalmente pelo princípio republicano e princípio democrático. Por quê? Estes princípios, eles determinam, eles obrigam que haja uma alternância do poder e ainda que os mandatos eles sejam temporários e não permanentes. Daí, então, a importância de que nós não tenhamos dentro de uma Assembleia Legislativa, a possibilidade de que determinado indivíduo seja reconduzido indefinidamente, sucessivamente, para o mesmo cargo para o mesmo cargo na mesa diretora da Assembleia Legislativa, sob pena de que seja perpetuado o poder pensando naquele grupo político representado por esse indivíduo. E isso iria absolutamente contra a necessidade de alternância de poder e temporariedade do mandato determinados pelo princípio republicano e também pelo princípio democrático. E aí, com base nisso, então, o STF ele deu uma interpretação conforme a Constituição aos dispositivos das Constituições do Alagoas, do Rio de Janeiro e de Rondônia, e também, por arrastamento, uma interpretação conforme aos respectivos regimentos internos desses estados, regimentos internos das Assembleias Legislativas desses estados, no sentido de permitir tão somente uma reeleição dos membros das mesas diretoras para os mesmos cargos em mandatos consecutivos. E com isso, então, nós finalizamos esse primeiro julgado. Nos vemos no próximo.